Olha para o aparelho mais caro que você tem em casa agora. Pode ser aquela Smart TV enorme na sala. Pode ser um notebook que custou um salário inteiro. Não importa o modelo, não importa a marca. No fundo, todos eles fazem exatamente a mesma coisa. Prendem luz atrás de uma superfície plana e te convencem de que aquilo é imagem real. Há quase 100 anos fazemos isso. Trocamos o tubo pesado por um painel fino, trocamos o preto e branco por milhões de cores, mas o truque continua sendo o mesmo: luz presa atrás de vidro. Só que, num laboratório na China, um grupo de físicos acabou de fazer algo que muda essa história pela primeira vez em um século. Eles não construíram uma tela mais fina, não construíram um pixel mais nítido. Eles construíram luz que existe solta no ar, no meio de uma sala, sem nenhuma superfície para segurá-la. Um objeto que você pode andar ao redor, olhar por trás, tocar o espaço onde ele está, sem óculos, sem capacete, sem vidro, na frente dos olhos. Se isso soa como ficção científica, é porque durante décadas foi tratado exatamente assim. Mas o que está sendo demonstrado agora, em testes controlados, é real. E, se essa tecnologia realmente sair do laboratório e chegar às casas das pessoas, aquele aparelho caro pendurado na sua parede vai virar a peça de museu mais rápido do que você imagina. Durante a última década, as maiores empresas de tecnologia do mundo perceberam que a tela plana tinha chegado ao limite. Não dava mais para vender mais um pouco de nitidez, como se fosse revolução. Então a resposta que Apple, Meta e Google encontraram foi ambiciosa e, ao mesmo tempo, profundamente equivocada: pegar a tela e colar ela diretamente no seu rosto. Óculos de realidade virtual e aumentada são, sem dúvida, proezas de engenharia. Cabe um computador inteiro dentro de uma armação de plástico que pesa menos de meio quilo. Mas toda essa genialidade técnica esconde um problema que nenhuma atualização de software resolve. Eles não eliminam a tela, apenas a aproximam perigosamente dos seus olhos. Pense assim: assistir televisão é como olhar uma paisagem por uma janela do outro lado do quarto. Usar um óculos de realidade virtual é pegar essa mesma janela e colar ela na sua cara. Você está mais perto, mas continua olhando para um vidro. Continua vendo uma projeção plana sendo empurrada para dentro do seu campo de visão. Só que agora sem conseguir ver a pessoa sentada ao seu lado no sofá. E esse é o verdadeiro problema que ninguém em Cupertino ou Menlo Park parece querer admitir. Os óculos isolam. Quando você coloca um bloco de vidro e plástico na frente dos olhos, você sai do mundo real. Não dá para trocar um olhar com quem está do seu lado. Não dá para simplesmente apontar para um objeto em cima da mesa e comentar sobre ele. Você está dentro de uma bolha particular, sozinho, mesmo cercado de gente. Não é surpresa que boa parte dos consumidores que compram esses aparelhos os usa empolgado nas primeiras semanas e depois guarda na gaveta. Ninguém quer abrir mão da própria sala de estar para assistir um filme. A experiência tridimensional de verdade nunca foi sobre colocar a tela mais perto do olho. Era sobre tirar a imagem de dentro do vidro e colocar ela solta no ar, exatamente como um abajur ou uma cadeira existem fisicamente num cômodo, enquanto bilhões de dólares eram investidos para deixar óculos mais leves. Um grupo de pesquisadores do outro lado do planeta decidiu abandonar completamente essa lógica. A pergunta que eles se fizeram foi simples, quase ingênua: e se a gente parar de tentar melhorar o vidro e simplesmente eliminar ele? Para entender por que isso é tão radical, é preciso lembrar como uma tela comum funciona. Toda televisão, todo celular, é formado por milhões de quadradinhos chamados pixels, presos numa superfície fixa. Quando eles mudam de cor rapidamente, seu cérebro é enganado e enxerga movimento. Mas um display verdadeiramente tridimensional
não usa pixel, usa o que os cientistas chamam de voxel, um ponto de luz que não vive numa superfície de vidro, mas numa coordenada específica, flutuando no espaço vazio. O obstáculo, durante décadas, sempre foi a própria física da luz. Aponte uma lanterna num quarto escuro e o feixe vai seguir em linha reta, até bater em alguma coisa menos uma parede, uma partícula de poeira. Sua mão luz não para sozinha no meio do ar. Ela precisa de uma superfície para bater e refletir de volta até o seu olho. Por isso sempre precisamos de telas. A tela é justamente a superfície que segura a luz no lugar. Então, como criar um ponto de luz que flutua sozinho, sem nada para segurá-lo? Foi essa pergunta que a equipe chinesa conseguiu responder. Não manipulando a luz diretamente, mas manipulando o próprio ar. A resposta é engenhosa e, ao mesmo tempo, surpreendentemente simples de entender. Em vez de tentar fazer a luz parar sozinha, os cientistas deram para ela algo físico para bater. Imagine uma partícula de poeira suspensa num raio de sol que entra pela janela. Normalmente a gravidade puxa essa partícula para baixo ou uma corrente de ar a leva embora. Só que, usando feixes de laser extremamente precisos, é possível empurrar essa partícula de todos os lados ao mesmo tempo, como se fossem pinças invisíveis, segurando ela perfeitamente parada no meio do ar. Essa técnica tem nome: armadilha óptica. Com a partícula presa e imóvel, um segundo conjunto de lasers, vermelho, verde e azul, é disparado exatamente sobre ela. A partícula acende, nasce ali um único ponto de luz suspenso, sem tocar em superfície nenhuma. Só que um ponto sozinho não forma imagem alguma. É aqui que entra a parte realmente brilhante do processo. Pense numa noite de festa junina seguindo uma criança que gira um sparkler, aquela vareta de fogo de artifício. Se a mão fica parada, você vê só um pontinho de luz, mas se o braço gira rápido em círculo, o olho já não consegue mais acompanhar cada posição individual. E o que você enxerga é um anel sólido e contínuo de fogo. O cérebro conecta os pontos automaticamente. É exatamente esse princípio que o display volumétrico usa, só que em uma velocidade quase impossível de imaginar. As de laser movem essa única partícula de luz milhões de vezes por segundo, desenhando no ar o contorno de um carro girando, de um rosto, de uma bola de futebol suspensa sobre a mesa. Como o olho humano é relativamente lento, perto dessa velocidade, você nunca enxerga um ponto correndo de um lado para o outro. Você enxerga uma forma sólida, tridimensional, parada no ar. Algumas equipes de pesquisa já nem usam mais uma partícula física. Focam o laser com tanta precisão que criam uma minúscula faísca de plasma no próprio ar, por uma fração de segundo, e desenham formas com essa faísca. Não existe espelho escondido. Não existe vidro inclinado, criando reflexo. É luz, velocidade e sincronismo. E o ar da sala virou, literalmente, a tela. Essa descoberta parece só um feito de física de laboratório, mas por trás dela existe um tremor que pode sacudir a economia global da tecnologia. Pense nas empresas mais valiosas do planeta hoje: Apple, Samsung, LG. O império inteiro delas foi construído sobre uma base frágil e específica, menos o vidro. A Apple vale trilhões de dólares, vendendo, essencialmente, retângulos de vidro que você carrega no bolso, coloca sobre a mesa ou prende no pulso. A Samsung fatura bilhões fabricando os próprios painéis que ficam dentro desses aparelhos e das televisões da sua sala. Existe uma cadeia de produção gigantesca no mundo inteiro, dedicada só a cortar, polir e transportar vidro. Agora imagine o que acontece com essa cadeia inteira
se o vidro deixar de ser necessário. A Apple vale trilhões de dólares, vendendo, essencialmente, retângulos de vidro que você carrega no bolso, coloca sobre a mesa ou prende no pulso. A Samsung fatura bilhões fabricando os próprios painéis que ficam dentro desses aparelhos e das televisões da sua sala. Existe uma cadeia de produção gigantesca no mundo inteiro, dedicada só a cortar, polir e transportar vidro. Agora imagine o que acontece com essa cadeia inteira se o vidro deixar de ser necessário. O próximo celular pode nem ser mais um retângulo achatado. Pode ser um pequeno cilindro resistente que cabe no bolso. Você coloca sobre a mesa, ele liga. E a imagem simplesmente aparece flutuando no ar na sua frente. Sem tela para rachar, sem painel de vidro para fabricar. Se a China detém as patentes fundamentais e a capacidade de manufatura dessa nova tecnologia primeiro, o equilíbrio de poder tecnológico global muda da noite para o dia. Não é exagero dizer que quem controlar essa próxima interface entre o ser humano e a máquina vai controlar boa parte da economia do século que vem. É por isso, aliás, que faz tanto sentido observar o quanto empresas americanas continuam insistindo em óculos e capacetes. Elas estão, na prática, defendendo a era do vidro, que já conhecem menos mesmo que isso. Significa prender essa tela ainda mais perto do seu rosto. Enquanto isso, do outro lado do mundo, outra equipe está construindo silenciosamente a era que vem depois do vidro. Antes de você sair correndo para vender sua televisão, existe uma verdade importante que precisa ficar clara. O que foi demonstrado até agora é um avanço de laboratório, não um produto pronto para comprar em qualquer loja. O motivo é simples de entender quando se pensa na quantidade de processamento exigida. Lembra da partícula sendo movida milhões de vezes por segundo para desenhar uma forma no ar? Rastrear e reposicionar esse ponto de luz em tempo real exige cálculos extremamente complexos, ajustados em frações de milissegundo. Se o sincronismo falhar por muito pouco, a ilusão simplesmente se desfaz. Rodar essa matemática toda em tempo real exige um poder computacional pesado, lasers que consomem bastante energia e sistemas de resfriamento robustos para que os equipamentos não superaqueçam. Os protótipos atuais, por isso, ainda não têm nada de elegante, são máquinas robustas, cheias de cabos, mais parecidas com um equipamento industrial do que com um eletrônico de consumo. Mas essa é, historicamente, exatamente a forma como toda a revolução tecnológica começa. Nos anos 1960, os primeiros computadores ocupavam salas inteiras. Exigiam sistemas de refrigeração gigantescos e custavam milhões. Só cientistas de governo e militares tinham acesso a eles. Ninguém, na época, imaginava que aquilo caberia um dia dentro de um bolso. Os primeiros celulares tinham o tamanho pesadas, caríssimas e quebravam com facilidade. Toda tecnologia nova começa grande, cara, e barulhenta. Depois vem a engenharia, ano após ano, encolhendo tudo. A parte mais difícil desse processo, resolver a física básica de prender luz no ar vazio, já foi vencida. O que falta agora é justamente a etapa mais previsível: miniaturização, redução de custo e escala de produção. Imagine entrar na sua sala daqui a 10 anos. Você senta no sofá, mas não aponta um controle remoto para um retângulo preto pendurado na parede. Em vez disso, um pequeno aparelho sobre a mesa de centro liga silenciosamente e um campo de futebol em miniatura aparece flutuando no ar bem na sua frente, com os jogadores em movimento real, em 3 dimensões. Quer ver de outro ângulo um lance duvidoso? Você não espera o diretor de transmissão trocar de câmera, menos simplesmente se inclina e olha por trás do jogador que está tampando a visão. Pense também em como fazemos uma chamada de vídeo hoje.
um mosaico achatado de rostos travados numa tela de computador com um display volumétrico. A pessoa do outro lado simplesmente aparece sentada na cadeira à sua frente. Dá para notar a linguagem corporal, dá para manter contato visual de verdade. A distância entre duas cidades praticamente desaparece. O impacto vai muito além do entretenimento. Imagine um cirurgião se preparando para uma operação delicada. Em vez de olhar para um raio-x achatado num monitor, um modelo tridimensional do coração do paciente batendo flutua sobre a mesa, o médico consegue caminhar ao redor dele e enxergar detalhes que uma imagem plana jamais mostraria. Imagine um engenheiro automotivo moldando o design de um carro novo, com as próprias mãos, no meio de uma sala de reunião, sem precisar de um protótipo físico ainda. Espelho preto pesado, sem nenhuma função, dominando o cômodo. Esse avanço chinês ameaça, pela primeira vez, tirar esse espelho morto do centro da nossa sala. Desde os anos 1920. Nossa relação com a imagem digital sempre foi a mesma. Olhar através de uma janela, sem nunca poder atravessar ela. Agora, pela primeira vez, essa janela está sendo retirada. O mundo digital está começando a vazar para dentro do espaço físico, ao nosso redor. É como comparar o telégrafo com o telefone. Um te obrigava a decifrar sinais achatados. O outro te deixava ouvir uma voz humana de verdade, no ar, como se a pessoa estivesse na sala. Estamos prestes a atravessar essa mesma ponte agora, só que dessa vez para a nossa visão. As empresas que entenderem essa mudança primeiro vão dominar o próximo século de tecnologia de consumo. As que continuarem apostando todas as fichas em vidro mais fino vão, aos poucos, desaparecer do mapa. A tela plana teve seu momento, um momento de quase 100 anos. É verdade. Mas nenhuma tecnologia fica parada para sempre. E o trono está prestes a mudar de dono. Essa mudança de luz presa atrás de um painel para luz solta de verdade, dentro da sua sala, não é só mais um truque bonito de laboratório. É o início de uma ruptura numa indústria que movimenta trilhões de dólares por ano. E fica a pergunta: se uma versão comercial desse holograma chinês chegasse amanhã numa loja de eletrônicos, perto de você, você jogaria a sua televisão fora na hora ou ainda tá apegado demais ao vidro? Deixa a sua resposta nos comentários.